Boa tarde, Sandro. É um prazer estar aqui em Marau, te visitando na tua comarca, conhecendo um pouco da tua realidade de trabalho e também querendo conhecer um pouco das tuas habilidades como escritor. Eu agradeço inicialmente a visita, fiquei muito contente quando soube que haveria aqui a presença da Adpergs aqui na pessoa do presidente, e realmente é uma honra poder falar aos colegas dessa experiência. Meu primeiro local de trabalho foi Guaporé, deslocamentos em Arvorezinho, Encantado na época, depois a classificação em Marau e Casca, e permanecendo de lá até agora, 2008, quando foi a remoção, com um intervalo de tempo da Corregedoria, 2 anos. Depois a volta da Corregedoria, trabalhando aqui em Marau, voltando às atividades aqui, que é o local que eu escolhi para a permanência. Não sei se definitiva, mas pelo menos por esse longo tempo. A experiência na literatura, ela vem como leitor, isso é uma coisa que me acompanha há muito tempo. E a escrita é muito recente, né? Esse livro, De Volta ao Pátio, ele foi pensado depois de uma viagem que nós fizemos ao Peru, numa caminhada que nós tivemos, e a ideia foi marcante, que foi aquela trilha, porque nós temos um grupo de caminhada que se reúne para fazer trilhas 2, 3, 4 vezes por ano, trilhas mais curtas, algumas mais longas, e essa que acabou sendo pano de fundo para uma história fictícia, de um personagem fictício, foi ambientada no Peru, uma trilha que transpõe o Nevado Salcantay e chega até Machu Picchu. E a ideia foi misturar um pouco do gosto pela literatura na experiência de leitor para uma aventura, uma iniciativa de escrever, com esse desejo de que retratasse uma história fictícia com um personagem que tem agruras pessoais, dificuldades da sua vida pessoal, que leva para essa caminhada e que lá ele consegue dissecar no contexto com os demais participantes da trilha ali suas dúvidas, suas dificuldades, seus desejos, e troca experiências, conhece um pouco da cultura inca, né? Dizem que toda ficção é um pouco autoficção, né? Que toda a história é um pouco verdadeira. Claro que há ali elementos do autor, né? Eu tive um drama pessoal muito forte, que foi a doença do meu pai, depois a perda dele, que foi durante o processo de escrita, e eu utilizei a escrita também naquele momento para canalizar ali uma dor que eu tinha, e como se fosse uma espécie de terapia. E foi muito importante essa escrita naquela época, porque de fato ela atuou como uma espécie de válvula de escape, como uma terapia. Eu lembro até dos momentos que eu sentei para escrever e consegui canalizar ali alguns sentimentos. Então a literatura te proporciona isso, seja como leitor, seja como escritor. Essa foi a primeira audácia minha no campo da escrita, mas ela já teve, independentemente do alcance que vai ter o livro, ou se ele vai ficar esquecido, ou se ele vai ser conhecido, ele já representa uma vitória pessoal muito grande, porque ele, no momento em que ele foi escrito, ele atingiu o seu objetivo, digamos assim. Eu consegui ali uma paz muito grande. É muito emocionante isso, porque a cada retorno que você tem de uma história que você escreveu do zero, de um ambiente que você projetou, de personagens com seus fluxos de consciência, com suas histórias, seus diálogos. Então é muito interessante receber o retorno de quem quer que seja, e nesse caso em particular, dos colegas aqui falando para a Adpergs, os colegas me deram um retorno, vários colegas que leram
me deram um retorno espontâneo e é muito gratificante. A gente tem visto que vários colegas estão desenvolvendo outras atividades, até porque a nossa carga de trabalho ela é muito grande, ela é pesada. Eu vejo que a literatura, as artes, ela tem sido utilizada pelos colegas como uma válvula de escape, como uma forma de a gente conseguir se libertar um pouco dessa pressão do dia a dia. Como é que tu vê a literatura ou as artes em geral com essa finalidade? A realidade da Defensoria Pública ela é uma realidade que machuca, né? O defensor público, ele pensa que se ele está nessa atividade é porque ele se sente vocacionado, mas isso não deixa de... Mas essas situações que ele presencia todo dia não deixam de machucá-lo. Mesmo ele sendo vocacionado, mesmo ele formando uma casca necessária para o exercício da profissão, uma proteção, um anteparo, ele não deixa ali de receber de criar uma ferida interna com cada história emocionante que se apresenta para ele, com cada drama pessoal dos assistidos, e não são poucos, né? E a literatura, ela tem essa tarefa, né? A cada vez que você lê uma história marcante, a cada vez que você escreve um conto, não precisa necessariamente escrever um romance, mas uma tira, um conto que você canaliza ali um pouco daquilo que você viveu, isso acaba te dando um conforto, você acaba se recobrando. Eu recomendo aos colegas que, se quiserem se aventurar, que o façam, porque sempre há tempo para coisas novas. Então eu queria que tu contasse de onde é que surgiu essa ideia de começar a desbravar esses horizontes, normalmente mais rudes, né? Sim, mais rústicos sim. Também. Conta um pouco para nós, foi uma surpresa. Claro, um prazer. Tudo começou em 2014, numa experiência que tivemos no deserto do Atacama. Não éramos, não sei se hoje podemos nos considerar trilheiros, mas não éramos trilheiros na época. Fizemos uma viagem para lá e nos chamou muita atenção a quantidade de pessoas que buscavam ali em São Pedro do Atacama aquela atividade de trilhas, com acampamento, um pouco mais técnicas, outras menos técnicas. E a partir de lá nós começamos a fazer essa turma se reuniu e começou a eleger trechos para esse tipo de coisa. Claro, tudo na vida demanda conhecimento e aperfeiçoamento. Passamos maus bocados nas primeiras trilhas, mas depois nós conseguimos aprender um pouco mais. Não somos maratonistas, né? Não nos inscrevemos em provas, elas são voltadas à experiência em si, né? Uhum. A experiência em si e ao que a vivência do grupo naquele local específico, conhecendo a cultura local, vai representar para cada um. Fazer uma trilha faz com que tu tenha a superação que tu tem que ter, muitas vezes, daquelas limitações, porque a mente, quando tu vê, tá querendo te dominar, querendo fazer com que até imobilizando o próprio corpo. Eu acho que essa superação de todas as dificuldades também faz com que tenha um autoconhecimento muito grande. Quando perguntam, mas e a preparação? É muito mais psicológica, nesse nosso caso, do que física, porque você vai passar dias, por vezes, numa trilha molhado, com dificuldade de se aquecer num momento ou outro, com racionamento de comida, e isso tem que ser trabalhado ali de uma maneira que não atinja o grupo. O pessoal pergunta, e as bolhas nos pés? Bolhas nos pés ninguém ousa reclamar, porque isso é a coisa mais elementar numa trilha, né? Ninguém caminha 7, 8, 10 dias sem fazer bolhas. Isso não é um problema numa trilha, né? Os problemas são outros. Então você consegue trabalhar essa questão psicológica e trazer para o teu cotidiano, essa inteligência emocional que você atinge ali, você consegue trazer para o teu dia a dia até de trabalho. Agora vamos falar um pouco do Elisandro Defensor. Eu estava verificando, dando uma estudada, vindo para cá, e eu vi que no ano passado até teve uma ação, que teve uma divulgação maior, que foi a da operação do registro para mudança de sexo. E isso foi num momento ainda que era recente a decisão do STJ, e aí eu queria que tu contasse um pouco como é que foi esse caso. Me lembro que a sentença até repercutiu aqui na época, quando saiu positivamente ao desejo da assistida, e assim que nós
a chamamos sempre, porque ela tinha um desejo muito grande de ter alteração do nome sem a mudança de sexo. Claro que uma demanda coletiva, ela repercute, às vezes uma ação civil pública ou uma ação do direito consumidor com um espectro muito amplo, ela repercute, mas esses casos específicos que tratam diretamente com a dignidade humana e que trazem ali o aspecto verdadeiro da dignidade humana, né? O sentimento da pessoa, nesse caso, em ser chamada, em ser tratada como mulher, porque esse é o sentimento que a habitava ela desde muito pequena. Eu me lembro que houve até um fato inusitado dentro dessa ação, que o Ministério Público pediu que ela comprovasse se realmente ela se sentia mulher. E nós, acabou que o juízo deu um despacho acatando ali o parecer ministerial. Tudo bem, comprova então, se tiver com elementos. E nós juntamos fotografias desde muito tempo da vida dela em que ela tinha esse sentimento, desde sempre, em se sentir mulher e querer ser chamada e não passar nenhum constrangimento mais no momento da apresentação de um documento, e sem que se exigisse alteração do sexo, uma coisa que poderia até ser invasivo para ela. E então, como é importante no nosso mistério, né, diário, dar devida valorização a esse tipo de demanda individual também, alterando todo um cotidiano, todo um sentimento daquela pessoa, né? Quando ela consegue alterar o nome no documento, o que parece uma coisa banal em termos de providência judicial e administrativa, porque é simplesmente um mandado que sai de dentro de um processo judicial e vai para um cartório de registro civil, mas o que representa na vida daquela pessoa. Então essas coisas, essas perversidades que a sociedade impõe por questões de gênero, por questões de opção, por questões de nome, e que nós conseguimos alterar com providências simples do ponto de vista do nosso trabalho, mas que são providências basilares para quem está batendo a nossa porta. Isso é fantástico. E essas demandas precisam também repercutir, porque elas são tão importantes ou mais do que um processo que tem um espectro que atinge milhares de pessoas, porque, como o Hemingway, para misturar literatura e direito, escreveu no Por Quem os Sinos Dobram, se alguém morre, isso me diminui. Né? Se um torrão de terra sai de um continente e agrega em outro, isso representa uma mudança. E se alguém morre, se alguém perde, se alguém sofre, isso, para nós que somos seres humanos, que estamos no mesmo balaio da vida, também nos diminui. Então não me perguntem por quem os sinos dobram, eles dobram por você, dobram por mim, dobram por todos. Então nós, misturando aqui literatura com direito, nós precisamos nos importar com as coisas da vida e com as coisas que atingem todas as pessoas que convivem nesse planeta. Elisandro, foi um prazer imenso te conhecer um pouco mais como defensor e como pessoa, né? Para mim foi extremamente surpreendente, né? E te agradeço muito por ter nos recebido aqui hoje. O livro do colega De Volta ao Pátio, né, já está publicado. Nós vamos agora continuar divulgando esse trabalho, e quando tiver o segundo livro também, para nós vai ser um grande prazer poder te divulgar. Só tenho a te agradecer e dizer que foi um grande prazer. Eu agradeço a associação em nome dessa minha colega e minha amiga Juliana Presidente, a assessoria de comunicação também, e quero dizer que foi um prazer recebê-las aqui e quero parabenizar pelo trabalho. Eu acho que nós crescemos, não só como entidade associativa, mas como instituição em geral, nessa ideia de divulgar esses projetos que nos fazem não só melhores como defensores, mas como seres humanos. Nós melhoramos a cada dia, né? Nos reciclamos a cada dia, melhoramos,
e essa iniciativa da Adpergs contribui para isso. Parabéns. Obrigada.